Que jogaço a gente viu nesse sábado entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. O jogo aconteceu em Los Angeles e teve a vitória dos Lakers por 127-125 na prorrogação. Os Lakers que abriram aí quase 20 de vantagem no primeiro tempo, principalmente por dois fatores na minha visão. Aproveitaram o pick and roll do Doncic contra o Jokic, que ficou no drop, e o Doncic criou vantagem para si e para o seu time. E também o Lakers marcando em marcação dupla o Jokic, obviamente. Aproveitou que os Nuggets estavam num dia ruim nas bolas de 3 e também estava se movimentando pouco no ataque sem bola. E aí abriram quase 20 de vantagem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogo virou. Os Nuggets se aproveitaram de duas principais mudanças que fizeram. Uma foi colocar o Jokic no Marcus Smart na defesa, então deixou o Marcus Smart arremessar o quanto quisesse e tirou o pick and roll do Doncic com o Ayton. Então colocou um jogador mais baixo para marcar o Ayton. Sempre que vinha o pick and roll eles trocavam a marcação e impediu que o Doncic conseguisse criar essa vantagem naturalmente pelo pick and roll, precisasse criar no mano a mano. Isso dificultou o ataque dos Lakers no segundo tempo e também um ataque do Denver Nuggets movimentando mais sem a bola. O Jamal Murray ficou fora por boa parte do segundo tempo. Problema de falta, foi um dos piores jogos da carreira do Murray e com certeza um dos piores dessa temporada. E aí, além disso, do Murray ficar fora, quem veio muito bem. Então, o Tio Hardaway Jr., que entrou no lugar dele, foi muito bem sem a bola e com a bola. O Aaron Gordon foi mais agressivo, o Bruce Brown foi mais agressivo. Então, os Nuggets viraram o jogo, abriram 8 pontos, se eu não me engano, e aí os Lakers recuperaram nos momentos finais, inclusive com um lance livre errado de propósito pelo Austin Reeves, depois ele fez a sexta, empatou o jogo. E na prorrogação, os Lakers levaram a melhor com um arremesso absurdo do Doncic. Vou falar sobre os Los Angeles Lakers nesse vídeo, uma vitória que empolga, e é justamente sobre isso que eu quero falar. O quão real é a gente pensar em chance para os Lakers de título nessa temporada. Primeiro, meu nome é Gustavo Acef. Se inscreva nesse canal se você gosta de NBA. Dê like no vídeo se você gosta de NBA também. Se você gosta do assunto, se você gosta do meu trabalho, você me ajuda bastante aqui nesse projeto, beleza? Agora sim, vamos falar mais sobre os Lakers. Primeiro, então, passar uma visão geral da temporada dos Lakers até aqui. São 42 vitórias e 25 derrotas, ocupando a terceira posição na Conferência Oeste. Oitavo melhor rating ofensivo, 116.9. Vigésimo melhor rating defensivo, 115.9. 15º apenas em net rating, mais 1.1 de saldo, tá? Net rating que é a soma aí do rating ofensivo com o rating defensivo. O que eu pensei em trazer aqui para esse vídeo é, na verdade, separar pontos positivos primeiro, vamos ser positivo primeiro, e depois pontos negativos. Então, o que joga a favor e o que joga contra, a gente pensar em chances de título para esse time do Lakers na temporada 25-26. E, assim, pontos positivos existem alguns, tá? O momento dos Lakers é muito bom, são 8 vitórias nos últimos 9 jogos, o ataque se encontrou, é o segundo melhor nesse período de toda a NBA, a defesa também se encontrou, é a sexta melhor, e você pega o jogo contra os Nuggets, você vê o quão potencial, o quão potente esse time pode ser. Porque no jogo contra os Nuggets o ataque conversou melhor, foi um ataque muito menos burocrático do que normalmente é. Ainda não foi aquele ataque maravilhoso aos olhos, que a bola roda. Não é, e nunca vai ser com o Doncic em quadra. Mas já foi um ataque bem melhor do que estava sendo até o All-Star ali, até um pouco depois. Então, e o principal é a defesa, assim, a defesa se comunicando, a defesa correndo, marcou dobra no Jokic e a rotação aconteceu do outro lado quando os Nuggets invertiam a posse de bola. Então, um ponto muito positivo, talvez a melhor vitória da temporada dos Lakers até então e muito positiva por isso, né? O ataque foi muito mais decisivo, foi muito mais rápido, muito mais confiante em termos coletivos até, e a defesa se comunicou muito melhor e principalmente agiu melhor. Eu acho que isso que a gente precisava ver dos Lakers, um time que agisse melhor, que agisse mais rápido, que tivesse um pouco de senso de urgência e teve nesse jogo. Outros pontos positivos, até que na temporada os Lakers têm 7 vitórias e 2 derrotas em jogos decididos por 3 ou menos pontos. Essa é a melhor campanha da NBA inteira. E foi o caso, inclusive, no jogo contra a Denver, né? Então, uns jogos que vão no detalhe, os Lakers costumam ir muito bem. Os Lakers, além disso, têm 18 vitórias e 6 derrotas em jogos que são decididos no clutch, que são ali os 5 minutos finais da partida, com uma diferença de 5 pontos ou menos. Então os Lakers vão muito bem também nisso, e é a melhor campanha, em termos de porcentagem, né, no clutch. A melhor campanha da NBA inteira é dos Lakers, e os Lakers estão 28-2, 28 vitórias e 2 derrotas, em jogos que eles vão por intervalo liderando. Também é a melhor campanha da NBA. Ou seja, parece haver uma fórmula. E a fórmula é estar ligado na partida. Não é muito difícil isso, gente. E não precisa reinventar uma roda para descobrir isso. Os Lakers, quando eles conseguem começar a partida muito bem, eles são um dos times mais difíceis de serem batidos, porque eles conseguem amarrar o jogo de algum jeito, levar esse jogo pro clutch, e no clutch eles vão muito bem.
O problema do Lakers é que nem sempre isso acontece. E aí, essa outra parte eu vou deixar pra falar depois, mas essa é a questão. Os Lakers, em muitas partidas, eles entram em quadra como se não estivessem jogando jogo de NBA. Eles parecem que eles entram num treino completamente desfocados, completamente sem comunicação na defesa, completamente não é, disciplinados em quadra, dos dois lados da quadra, tanto sendo displicentes no ataque quanto pouco se lixando na defesa. Então, esse é o problema do Lakers, mas o Lakers aparentemente tem uma forma de, se a gente entrar querendo, a gente pode competir. E competindo, quando a gente consegue chegar ali no clutch, a gente tem uma grande chance de ser campeão, não, de vencer a partida. E o lado positivo, claro, é no ataque. O ataque, ele é um dos melhores ataques da NBA, é o oitavo, como eu falei, a temporada toda. Nessa sequência mais recente, é o segundo melhor. E eu trouxe aqui alguns pontos pra gente entender como funciona esse ataque. É o segundo time que menos corta pra cesta com a bola, então é o segundo que tem menos drives em direção à cesta. É um time pouco agudo em relação ao garrafão. E é o quarto time que menos troca passes. Então é o que eu falei, é um time que ele é mais metódico, ele é mais burocrático, ele é mais de arremessos, menos vertical, menos agudo. Por outro lado, é um time que vai muito bem em pull-ups. É o terceiro que mais tenta pull-ups na NBA inteira. E é o segundo em aproveitamento de field goal. Além disso, é o terceiro em pontos por jogada em isolation, que é aquela jogada de mano a mano. E também é o sétimo que mais tenta jogadas de pick and roll. Ou seja, os Lakers não são um ataque de trocar passe, não são um ataque de cortar para cesta o tempo todo. O Lakers é um time de arremesso, jogada individual e pick and roll. Isso assim, não precisava nem de dado para trazer, mas era mais para embasar aqui o debate, porque basta você ver um jogo do Lakers que você vê isso. Não é um time que compartilha a bola, é um time que aposta muito em arremessos e aposta muito em jogadas individuais ou pick and roll com o Doncic ou com o Reeves. E o ponto é, o time está se dando bem ofensivamente fazendo isso, porque tem muito talento. Tem o Luka Doncic, que é um dos melhores, se não for o melhor jogador ofensivo da NBA. Não, pra mim não é, mas ele tá no debate. Você tem o Austin Reeves jogando muita bola, o melhor basquete da vida dele. Você ainda tem o LeBron James, que joga muito bem. Você tem até o Hashimura, que arremessando, que é o forte desse time, vai muito bem. Então, é um time que tem muitos pontos positivos nesse sentido. Sabe o que faz bem e faz isso. Não tenta reinventar a roda o tempo todo, não tenta ser um dos ataques mais sofisticados da liga. Eles não têm vergonha nenhuma em esconder que, cara, nosso time é isso. É pick and roll com Doncic, é pick and roll com Reeves. E aí são eles resolvendo no mano a mano e de vez em quando vai aparecer um Hashimura, de vez em quando vai aparecer um Smart, de vez em quando vai aparecer um LeBron James. E esse time tá indo bem nesse sentido. É um ataque top 10 e um ataque que tá ainda crescendo de produção nos últimos tempos, porque tirou uma das coisas ruins que eu achava que era muito metódico, era metódico até demais. Então um ataque mais leve agora, então um ataque mais rápido, um ataque mais decidido, mais sabendo o que quer. E isso ficou muito claro na partida contra o Denver Nuggets e até em partidas anteriores nessa sequência de vitórias. E só para antes de mudar para o lado mais negativo da coisa, o talento ajuda muito, né? Você ter Doncic, Reeves e LeBron James no seu time, com outras peças até interessantes ali, como eu já citei, né? O Smart e o Hashimura, por exemplo, isso vai sempre ajudar. Então é sempre uma coisa positiva. Ainda mais quando você pensa ou sonha com título, você ter talento no seu time, talento bruto, é o primeiro passo. Porque aí depois você vê o como você vai fazer com que esses talentos se entendam em quadra, como eles preferem jogar, como eles vão jogar. Então, ter talento é sempre muito positivo, então esse também é outro ponto positivo para os Lakers. Porém, eu acho que os pontos positivos eles param por aí. Falei então no momento mais recente que é bom, é também bom na defesa. O ataque, de maneira geral, é muito bom, tem talento, então, enfim, tudo isso é muito positivo, mas a gente não pode ignorar o lado negativo, a gente tem que ser racional aqui. E a defesa do Los Angeles Lakers melhorou nas últimas semanas, sim, mas ela ainda é um grande problema. A gente não pode pegar uma sequência de jogos e ignorar todo o restante da temporada regular. E também a gente tem que levar em consideração que pegou, durante essa sequência de 9 jogos que eu citei, alguns times bem fáceis assim de se vencer. E outros que são bons, mas que estão num momento ruim, né? Por exemplo, os Wolves. Na temporada geral, tá? A defesa do Lakers é a que menos corre na NBA inteira, em termos de distância, é a que menos corre. Além disso, é a mais lenta. Isso é em média de velocidade. Isso segundo o site da NBA, tá? Então, a defesa do Lakers é a que menos corre em distância e é a mais lenta. Problemaço. Com esses dois fatores, ela é a segunda que menos contesta arremessos em toda a NBA. Só é melhor que o Phoenix Suns. Então, o Lakers é um time lento, é um time que não corre e é um time que não contesta arremesso. Para os playoffs, essa é uma receita assim, um desastre. Além disso, é a 11ª que mais toma pontos no garrafão. A gente lembra que no ano passado o grande problema dessa defesa era o garrafão
E continua sendo um grande problema. Considerando o top 6 do Oeste e o top 6 do Leste, eles só são melhores que o Miami Heat nesse quesito, de pontos no garrafão. Então ainda é um grave problema pro Lakers. E nesse momento de temporada regular, eu acho que passa até mais batido. Porque os times não têm tanto tempo de se preparar pro próximo confronto. Fazer um treininho ali, dar uma estudada em vídeo, e bater uma bola, shoot around e vai pro jogo. Mas nos playoffs, todas as equipes que enfrentarem os Lakers vão falar como a gente ataca esse garrafão. É a primeira coisa, a primeira missão. Como a gente ataca esse garrafão. E o Lakers tem um problema nesse sentido. Além disso, eu citei o talento de Reeves, Doncic e LeBron como algo positivo, mas o encaixe do trio em quadra é algo negativo para mim até aqui. Por quê? Eu tô colocando aí em tela, de alguma maneira eu ainda vou decidir como eu vou fazer isso na edição, alguns números dos três em quadra juntos, tá? E o que é preocupante é isso, pegando a combinação deles três em quadra, eles juntos têm um saldo de pontos em 362 minutos, um saldo de pontos de 28. Eles têm 28 pontos positivos em quadra em 362 minutos. Isso é muito pouco, gente. É muito pouco. É assustador, assim. E aí, falando um pouco do lado mais avançado da estatística. Em rating ofensivo, qual é a melhor combinação, né? Quando vocês estão em quadra, nanana. Primeiro é o Luka sozinho em quadra, tem um melhor rating ofensivo do que com os outros dois. Depois é o Luka e o Austin Reeves em quadra. Depois é o Reeves sozinho. E depois é o LeBron James sozinho. Ou seja, o trio junto em quadra não funciona ofensivamente. Todas essas combinações que eu listei antes funcionam melhor do que os três juntos em quadra. E defensivamente, Luka e Reeves sozinho funcionam melhor. Depois é LeBron James sem nenhum dos dois. Ou seja, os três em quadra também sozinhos não funcionam defensivamente. E pra mim esse é o ponto, assim. O trio não funciona. Tá muito claro que o trio não funciona junto em quadra. A gente pode fazer as combinações. O Doncic e Reeves funcionam sozinhos. E eu acho que isso até é uma boa pista para os Lakers para onde ir em temporadas futuras. Porque também a gente já viu o Dallas Mavericks ter sucesso nessa receita, né? É o Doncic com um segundo playmaker, um segundo ball handler. Óbvio que eu não estou aqui comparando o Reeves com o Irving, mas em termos de estilo de jogo ele pode ser esse Kyrie Irving de 2026. Só que o Dallas Mavericks tinha um elenco que complementava isso. O Los Angeles Lakers não tem. E aí, para você achar que esse trio vai compensar muitos dos problemas dos Lakers numa pós-temporada, ele não vai. Esse trio ofensivamente não está entregando e defensivamente também não está entregando, então não vai compensar o buraco que tem, por exemplo, no garrafão. O buraco que tem, por exemplo, em termos de foco, que é um time que adora reclamar com a arbitragem e não voltar para a defesa. Adora tomar ponto em contra-ataque. Adora não se comunicar de vez em quando e tomar uma cesta boba, fácil. E aí, se esses caras não estão jogando tão bem juntos, esses caras não vão compensar. Apesar do talento, eles não vão compensar o que o time precisaria que eles compensassem para realmente sonhar com o título. Então, para mim, isso é um grande problema aqui. O LeBron James, considerando o elenco inteiro do Los Angeles Lakers, incluindo o Bron, inclusive a galera que não joga tanto, o LeBron James é o penúltimo no elenco inteiro em jogadores que menos contestam arremesso, que menos estão perto ali do jogador que vai arremessar no ataque. Ou seja, o LeBron James ele se esconde na defesa para compensar o que ele precisa fazer no ataque. Ele se esconde na defesa também para não desgastar muito seu corpo. E aí, cara, quando você tem um LeBron James nesse estágio da carreira, com o Luka Doncic em quadra, que apesar de ter melhorado fisicamente, é horroroso ainda na defesa, com o Austin Reeves, que é ok, e aí você tem um Ayton, que é um buraco na defesa, é muito difícil para esse time ter alguma resposta defensiva quando mais precisar nos playoffs. Porque nos playoffs você vai estar enfrentando times que vão estar preparando para jogar contra a sua defesa, para expor as suas fragilidades. É diferente de um confronto de temporada regular, é diferente de uma sequência de 9 partidas agora que eles tiveram 8 vitórias, em que os times não têm tanto tempo para preparar para jogar contra os Lakers. Então, quando chegar numa reta de final de playoffs ou numa série de playoffs, esse time não vai ter, apesar do talento que tem, não vai ter o entrosamento necessário ofensivamente falando e defensivamente falando, não vai ter o que precisa para compensar muitos dos problemas que eles têm. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico aqui pra gente ter uma ideia de o quão desbalanceado é o elenco do Los Angeles Lakers. Vejam nesse gráfico a montagem de elenco para essa temporada dos Lakers. Eu até discordo dele, tá? Porque tem o Doncic como ala e o Vanderbilt como pivô. O Vanderbilt é ala e o Doncic é armador. Mas enfim, vejam o verdinho ali, o pivô. Gente, é uma linha fininha de contratos. O Lakers não montou um time para ganhar nesse ano. Esse é o meu ponto.
O Lakers viu na temporada passada que tinha um buraco imenso, tinha uma falha imensa no garrafão, e aí se falou muito de Walker Kessler, de Nick Claxton, de outros jogadores até, como possíveis soluções. E o Lakers de forma agressiva ia buscando esses caras. E não buscou. Foi do Ayton pra ter um elenco competitivo. É isso que o Lakers montou pra essa temporada. Ter um elenco competitivo, dar uma chance pra esses caras aí. Ah, se der tudo certo, de repente a gente pode brigar por algo. A gente deu uma chance pro LeBron na última temporada dele, provavelmente por aqui. A gente tentou, gente. E aí você tira esse peso de nossa, o Lakers não tentou nada com o LeBron e Doncic, entendeu? E aí você deixa o seu futuro organizado para daqui 1, 2 anos, montar um time com Doncic e Reeves, e não compromete esse futuro para tentar ganhar um título agora. Então, o elenco ele é claramente desbalanceado. Faltam jogadores de garrafão, mas faltam também jogadores que trazem estilos de jogos complementares a Doncic e a Reeves, como era, por exemplo, aquele Dallas Mavericks. O Lakers tem 3 caras que precisam da bola, Reeves um pouco menos, mas 3 caras que hoje precisam da bola no ataque e que não entregam na defesa. O Ayton também precisa da bola no ataque, porque ele é um cara mais de post-up do que de pick and roll, e que também não entrega na defesa, então são 4. E aí faltam jogadores que trazem estilo complementar. Então você tem caras, por exemplo, como o Kennard, que ele é muito bom em algo muito específico. Então ele é muito bom em bola de 3 no ataque. Mas na defesa ele é horroroso. E em qualquer outra coisa no ataque ele é mal. Ele vai mal, ele é ruim. O Vanderbilt, ele é muito bom na defesa, de perímetro. No ataque ele é quase nulo. Então, assim, são caras muito bons em coisas específicas, mas que faltam. Mas que não trazem estilos de jogos complementares, que eles não são. Não, esse cara é um 3D. Poderia até ser o Smart, mas ele tá arremessando mal em alguns jogos. Então, eu acho que é muito ou 8 ou 80 pra esse elenco, tirando Doncic, LeBron e Reeves. Então, é claramente, o que eu tô querendo dizer claramente não é um elenco que, pelo menos eu espero, né? Que o Lakers não tenha montado esse elenco pensando em título. É um elenco para ser competitivo, para entregar uma temporada legal ali pros seus torcedores, pro LeBron, e pra daí na temporada que vem começar a montar um time para título. Então, eu acredito muito forte nisso. O Lakers não vem para título esse ano. Com esses problemas que eu já listei, principalmente em defesa, em postura e em elenco, não consegue bater de frente numa série melhor de 7, precisando ganhar 4 jogos. Eu não vejo eles ganhando 4 jogos de OKC, eu não vejo eles ganhando 4 jogos de San Antonio. E eu não vejo numa série de playoffs eles ganhando 4 jogos de Denver e nem de Minnesota. Então eu acho que pra mim, por todos esses problemas, essas falhas defensivas e esses problemas de montagem de elenco, eu não acredito que o Lakers venha pra título nesse ano, apesar de estar numa boa maré, de estar com a seta apontada pra cima. Só que o ponto positivo é que a partir da temporada que vem não vai mais ter o contato do LeBron, não vai mais ter o contato do Hashimura, por exemplo, e aí você vai ter, basicamente, se eu não me engano, 90 ou um pouco mais de 90 milhões para montar o seu elenco. Você vai ter que assinar com o Reeves também, então isso vai tirar, né, um pouco desses 90, mas, enfim, você vai ter espaço salarial e depois de outra temporada você já não vai mais ter o contrato do Ayton. Então, a partir do ano que vem, o Lakers vai começar a conseguir montar um elenco com o cara de ser campeão, um elenco mais complementar ao Doncic, mais complementar ao Reeves. E aí sim eu acho que é a janela do Lakers de título. Nessa temporada, vai ser um time competitivo, vai ser um time que, se conseguir entrar focado e se conseguir se doar na defesa, vai ser competitivo e vai encrencar para muitos times. Mas achar que eles vão ganhar 4 séries de playoffs, eu acho que é muito irreal. Enfim, diga aí nos comentários se você concorda comigo, se você discorda. E eu volto já já com outros vídeos. Valeu.